Boa tarde, jovens. Vamos para o nosso quarto exemplo. Uma barra de alumínio de constante K igual a 0,5 calorias por segundo centímetro graus Celsius está em contato numa extremidade com gelo em fusão, então no caso a temperatura é 0 graus Celsius, e na outra com vapor de água em ebulição. Então no caso a temperatura aqui 100 graus Celsius, sob pressão normal. Seu comprimento é 25 centímetros, no caso a espessura, e a seção transversal tem 5 centímetros quadrados, no caso a área. Sendo a barra isolada lateralmente, determine a temperatura, então aqui é o X da questão, numa seção da barra a 5 centímetros da extremidade fria. Para a questão de visualizar melhor o problema, vamos colocar aqui um retângulo, e dentro eu vou colocar a palavra fria, só para simbolizar a parte mais fria do problema, no caso de estar em contato a barra. No caso aqui tem uma barra de 25 centímetros de comprimento, vou colocar simbolicamente a barra, e na outra extremidade tem a região quente, que é o vapor d'água em ebulição. O problema diz que quer a temperatura num ponto a 5 centímetros da extremidade fria. Então esse ponto está mais próximo da esquerda. Então ele quer essa temperatura nesse ponto. Ó. Eis o X da questão. Como a barra tem 25 centímetros, então de uma ponta a outra são 25 centímetros. A distância desse ponto até a extremidade fria, como diz a própria questão, é 5 centímetros. Então, logicamente, a distância para o outro lado é 20 centímetros. Isso é para nos ajudar a entender melhor o problema. A temperatura na região fria é 0 graus Celsius e na região quente é 100 graus Celsius. De posse dessas informações e interpretações, agora a gente pode partir para a definição de fluxo de calor, que diz que o fluxo de calor, no caso através dessa barra, é diretamente proporcional à área e à diferença de temperatura entre as duas extremidades na qual a barra está em contato, e inversamente proporcional à espessura. Note que, no caso, a constante é 0,5, a área já foi dada, é 5, a diferença de temperatura de 0 para 100 é 100. A espessura da barra é 25, porque primeiro eu vou calcular o fluxo de uma região para outra, não calcular a temperatura. Esse vai ser o próximo passo. Então teremos 0,5 multiplicado por 5, eu posso cancelar esse 0, desse 0,5 com 1 dos 0 do 10. Note que agora eu tenho 25 embaixo e tenho 5 vezes 5 em cima. 5 vezes 5 é 25, cancelo 25 de baixo. O que mostra que o fluxo, através dessa barra, melhor dizendo, é 10 calorias por segundo. Também notem que o fluxo não está em watts, só se a energia estivesse em joule, o que não é o caso. Agora eu vou aplicar novamente a definição de fluxo só que agora para esse ponto que foi pedido. Ó. Vou repetir aqui a mesma expressão do fluxo e substituir agora os valores específicos. Como o fluxo eu já sei que é 10, eu substituo. A constante é a mesma, 0,5, a área é a mesma, 5, mais a diferença de temperatura agora não é mais 100, porque agora, como eu vou pegar esse ponto específico, que é a temperatura T, então eu escolho, eu calculo em relação à região fria, ou calculo em relação à região quente, vai dar no mesmo. Vou calcular em relação à região fria. Por quê? Como aí é 0, facilita a minha vida. A diferença de temperatura vai ser T menos 0. E a espessura continua sendo 5. Aí eu corto o 5 de cima com o 5 de baixo, esse 0 não altera as contas, então eu vou ter 0,5T igual a 10. Só invertendo de lado, 0,5 vezes T, vamos passar o 0,5 dividindo, para você não ter muita, se atrapalhar mais. Então fica 10 para 0,5, se eu multiplicar o 2 por 10 para uma questão de didática, fica 100 para 5, o que mostra que 100 para 5 dá 20 graus Celsius, que é a temperatura nesse ponto, e mostra que a resposta está certa e tem lógica. Logicamente a resposta só poderia estar entre 0 e 100. Como está mais próximo da região fria, por isso que a temperatura é menor do que 50, né?
o que também está dentro da lógica. 20 graus Celsius e está resolvido o nosso quarto exemplo.